Olá, seja muito bem-vinda, Obrigada, Michele, Cíntia. seja muito bem-vindo nosso ouvinte ao podcast da Vivani Soluções. Hoje com a Michele Tasca aqui, que é especialista em organização financeira. Michele, conta um pouquinho pra gente como é que é esse seu trabalho de guardiã aí da saúde financeira das pessoas. Delícia, né? É uma paixão, né, Cíntia? Primeiro, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Para mim, é muito gratificante vir falar sobre saúde financeira. Eu sou especialista em organização financeira e pessoal e estudo mais do que nunca essa relação do dinheiro com as pessoas, que hoje, assim, mais do que nunca, né, Cíntia, está em ênfase. Como é que as pessoas se comportam diante esse assunto, né? Dinheiro, né? Com a falta e a abundância de dinheiro, né? Como é que a gente lida com isso? E é muito engraçado porque as pessoas cada vez mais me procuram. E tem gente que acha que procurar um especialista em organização financeira é vergonha, né? Porque, eu não sei lidar com o meu dinheiro, é um mistério, né? Esse assunto é um assunto que fica enterrado, né? As pessoas às vezes falam de coisas muito mais queridas, importantes, mas não falam de dinheiro. E, Michele, é meio tabu, né, na verdade, é isso que você está dizendo. E eu imagino se já é um tabu para as pessoas, né, trazerem esse tema, né, de comportamento dentro dos seus próprios lares, né, o quanto isso também permeia os ambientes em que a pessoa está trabalhando, que ela convive com colegas de trabalho, que ela lida com essa relação de recebimentos, né, de dinheiro, da entrada desse dinheiro. Como é que é isso? Olha, Cíntia, o ano passado e o ano retrasado, né, nós trabalhamos muito a questão comportamental. E o que você me traz é muito real. Porque quando você começa a falar da vergonha das pessoas falarem do dinheiro, vem muito das pessoas que têm dinheiro. Uhum. Porque tem gente que nunca fala que tem dinheiro porque tem medo do outro pedir emprestado, né? Você sabia disso? Sim. E dentro da empresa tem aquela questão da vulnerabilidade também. Porque não é só a pessoa que ganha menos que tem problemas com organização financeira. As pessoas que têm um salário, você pode falar assim, de pessoas com mais de 10 salários mínimos, também tem muita dívida, né? E não conseguem pagar, né? Então, se você começar a pensar dentro de uma empresa, imagina, né? Você olha para o seu chefe, aí você pensa que o cara tem uma vida super equilibrada. Ele não é seu benchmark lá. Sim, não, esse cara, quero ser esse cara aí, eu vou trabalhar para ser que nem ele. Imagina quando você sabe que ele está devendo o financiamento da casa, que ele não consegue pagar a parcela do carro dele. Então, tem uma questão aí muito importante que as pessoas falam dos seus sentimentos e não falam da sua vida financeira. E isso vai ficando dentro de você cada vez mais e te prejudica muito dentro do trabalho. Sim, eu imagino o impacto na sua performance quando você está endividado, preocupado em casa com as contas que você tem para pagar. Como é que você performa no trabalho com a cabeça na lua, né, pensando em tudo que você precisa resolver financeiramente? E olha, uma pessoa, né, a gente trabalha muito, né, principalmente dentro da Vivani, essa questão empresarial, ambiente de trabalho, e uma das questões mais recentes foi o fato da preocupação com acidente de trabalho. Uma líder chegou para mim e fez assim, olha, eu preciso muito, né, que as pessoas entendam, que as pessoas se cuidem, que as pessoas estejam bem, porque tem gente aqui querendo passar com um carrinho desse tamanho num vão pequenininho. Então, assim, é como se você pensasse realmente, né? As pessoas não se conhecem, não sabem o lugar delas, não sabem o que está acontecendo porque a cabeça está na lua, né? Então, só para você ter uma ideia, se a gente colocar um funcionário endividado e um funcionário, né, um colaborador não endividado, a performance da pessoa organizada é de 5 vezes mais do que a pessoa endividada, né? E a grande questão não é se endividar, é o quanto que ela faz porque ela quer resolver aquela questão no momento. E aí os amigos percebem, né? Eu tenho relatos, a maioria das pessoas que falam que tem vergonha, tem um happy hour, a pessoa não tem dinheiro para pagar o happy hour. Sim. Não posso ir no happy hour, não posso ir no churrasco, né? Final de ano, depois da pandemia, assim, as coisas
parece que elas estavam escondidas, né? E as coisas ficaram piores. Mais evidentes, exato. Né? Eu falo pior porque nós estamos falando de questões financeiras, né? E aí um colaborador chegou para mim e falou, como é que eu falo pro meu chefe que eu não posso participar do happy hour de final de ano porque eu não tenho dinheiro? Então, aqui fica uma dica dentro do mundo corporativo, dentro do nosso mundo. Não esconda seus sentimentos. Dinheiro é sentimento. Dinheiro é solução. Dinheiro é vida. O dinheiro, ele vai nortear todas as questões. A sua questão profissional, a sua questão pessoal, o seu relacionamento dentro de casa, né? E, Michele, de onde você... Assim, de onde, né? Já vou até colocar aqui uma que eu imagino que seja a resposta, né? Essa cultura que a gente tem de ter o dinheiro como uma coisa assim que não se fala, ou que é ruim, ou que tem um lado pejorativo, errado, feio. Como é que é isso? São crenças, né? São crenças que assim, nós temos aí, né, para falar muito sobre o assunto dinheiro. Quando a gente começa a lembrar das épocas das trocas, né? Nós temos o dinheiro, na época, ele era tratado como uma coisa ruim, porque às vezes você trocava dinheiro por coisas inaceitáveis, por coisas ilícitas, né? Sim. E a gente cresce com a crença de que para ter muito dinheiro precisa dar o sangue, para ter muito dinheiro precisa trabalhar muito. Gente, precisa trabalhar, nada vem, a não ser que você receba uma herança, que você tenha aí algo, né, mas mesmo assim você precisa trabalhar com o dinheiro. De qualquer jeito, dinheiro gera dinheiro. Então, se você não trabalha com dinheiro, ele morre, ele precisa ser alimentado, né? Então, a gente traz crença de que, às vezes, né? Eu lembro muito do meu pai dizendo assim, aproveite o momento agora, comerciante, por exemplo, né? Aproveite o momento agora, porque o ano que vem eu não sei como é que vai ficar aqui em casa. Então, faça o que tem que fazer. Então, a gente traz isso principalmente da infância. A maioria das pessoas desorganizadas financeiramente, que não sabem para onde o dinheiro vai, trouxeram isso da infância. E veja, não é culpa, tá? O pai não é o culpado, a mãe não é o culpado. É algo que a gente traz e nem percebe, né? Então, instabilidade. Poxa, eu vou viver o agora? Porque amanhã eu não sei nem se eu tô viva, né? Olha aí, tanta gente morreu na pandemia, então eu vou gastar, né? Então, isso vem de uma família. O contrário também é verdadeiro. As famílias mais dedicadas a cuidar da vida financeira e que ensinaram isso para os filhos, conseguem cuidar melhor disso, né? Michele, como é que, assim, voltando então, né, para essa coisa das empresas, né? Como um gestor ou uma empresa em si pode colaborar para essa educação financeira, para as pessoas desmistificarem, aprenderem a se organizar e ter uma vida mais saudável? Cíntia, as empresas, elas precisam se preocupar com o todo, né? Essa questão do bem-estar, quando nós falamos de saúde financeira, você consegue, porque você começa a falar de dinheiro, mas nunca é sobre dinheiro. Então, primeiro, a empresa precisa ficar próximo do colaborador, do funcionário. Precisa entender como é que está a saúde, os relacionamentos dele dentro da casa dele. Precisa entender como é que está a vida profissional, o que ele espera. Então, sempre entender, porque assim, o que o colaborador espera nem sempre é o que o líder, o que o chefe pensa que ele quer, né? A gente não acha que as pessoas precisam crescer sempre. Eu vou te promover, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nos bastidores, eles me contam, eu não quero ser promovido, eu quero ficar tranquilo, mas isso não é falta de ambição, e eu gostaria que meu chefe soubesse disso, eu estou infeliz, né? A questão da saúde física, a saúde cognitiva, né, que hoje a gente fala tanto, muita gente não conhece, né? Como é que essa pessoa é no dia a dia, precisa conhecer as pessoas, porque a gente dentro de uma empresa conhece 25% do que a pessoa realmente é, né? Você não conhece a vida dela, às vezes você fala, nossa, você faz isso, você pula de paraquedas, chefe pode pular de paraquedas, né? Primeiro, a empresa precisa ter um suporte de bem-estar para entender e conhecer a vida dessa pessoa. Depois, ela precisa começar a fomentar este assunto e tornar uma coisa normal, né? Não é que você vai sair abrindo o extrato do banco, não é isso.
mas você precisa fazer palestras, né? Várias vezes, quando a gente começa dentro das empresas, no ambiente deles, tá? Não saia do ambiente deles. Então, tá dentro do ambiente deles. E você começa a falar, olha, gente, tem gente que já aconteceu comigo, né? Tem gente que paga cartão de crédito com cheque especial, renegocia dívida e acha que tá tudo certo, né? Tem luz no fim do túnel, não paga conta assim, não faz assado. E aí você percebe que algumas pessoas começam a fazer aquele movimento de que algo está acontecendo. No final, às vezes, Cíntia, você pega 15 minutos, 20 minutos do tempo dele dentro de uma empresa, de uma fábrica, ele vem depois conversar comigo. Olha, eu quero falar com você, porque eu me identifiquei com aquilo que você falou. Eu estou vendendo almoço para comer no jantar, né? Dentro da empresa, e Michelle, eu tenho vergonha porque eu ganho X por mês, né? E eu serei julgado pelo chefe, pelo RH, pior, eu posso ser mandado embora por conta disso. Eu tenho um cargo de confiança, não vou falar pro RH que isso está acontecendo na minha vida. Então, a empresa precisa se identificar, né? Eu falo que é um estado de flow, né? É você chegar através de uma equipe de bem-estar, de uma assistência social e entender o que está acontecendo com ele. Desculpa te interromper, mas é que assim, me ocorreu que é importante esclarecer, né? Isso que você está dizendo. As empresas normalmente, né, a configuração de uma empresa, vamos falar tradicional, prefere até não se envolver com a vida pessoal do funcionário, né? E eu acho que a Vivani aborda muito essa necessidade que você está trazendo de olhar o indivíduo como um ser integral, né? Que ele convive com uma família, ele tem amigos, ele tem a vida fora do trabalho, e isso tudo faz ele ser quem ele é. Não tem como isso não refletir de novo na performance dele, na entrega dele no dia a dia. E por isso que é importante a empresa se preocupar, sim, com essas outras saúdes, né? Com essas outras preocupações do funcionário, buscando um despertar, né? E mais do que só um despertar, é oferecer caminhos, né? E isso é uma coisa que você tem feito, né, Michelle? Eu até queria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque isso que você acabou de dizer, né? Muita empresa acha que dar uma palestra é um grande passo. Eu acho que é um despertar, sim, né? Para você começar a refletir sobre o assunto. Mas, de fato, oferecer caminhos dentro de uma empresa é muito desafiador. Queria que você contasse um pouquinho como você faz isso acontecer. Nossa, você começa a me falar e eu começo a lembrar de tudo que já aconteceu, né? São quase 30 anos falando sobre dinheiro, mas hoje de uma maneira muito diferente, que é olhando, né, o indivíduo como um todo, né? E o que faz a Vivani ser diferente com o meu trabalho dentro das empresas? Primeiro, você precisa sentar, tem que ser individual, não dá para ser no meio de uma palestra, né? Você precisa sentar e entender como é que aquela pessoa se sente, não em relação ao dinheiro, com a vida dela, né? E a maioria das pessoas não se conhecem, não sabem onde querem chegar, né? Nem dentro da empresa, nem na vida. Não tem propósito, Cíntia, né? Então, assim, elas culpam muito o fato de não ter sido promovida, por exemplo, e não ter mais dinheiro para dar uma vida melhor para a família. Aí você começa a conversar com essa pessoa está com um problema no relacionamento, porque a esposa culpa essa pessoa de não dar uma vida melhor para ele. E aí você começa a entender como é que quais são os anseios profissionais, você começa a entender que essa pessoa, a maioria das vezes, está com um problema de saúde, né? Então, tô com taquicardia, né? As pessoas são muito ansiosas, né? No geral, mas com o assunto dinheiro. Então, dentro da empresa, você precisa sentar com a pessoa, você precisa se identificar com ela, deixar, né? A pessoa chega travada, você começa a conversar com ela faz aquele movimento, né? E aí ela começa a falar para você precisa ter uma equipe capacitada, com habilidade para entender o que está acontecendo com ela. E onde é que o dinheiro entra nisso, né? Porque ela pode ganhar o triplo do que ela ganha, mas não é isso. São outras questões. Então, a empresa precisa de um programa que cuide dessa pessoa individualmente, né? E não é traçar planos para ela, mas é mostrar o que cabe. Porque às vezes você não vê, né? Análise SWOT, metas, né? Aquela questão de o que você quer para 2023, Cíntia?
Não, a maioria das vezes não funciona. Chega ano novo, daí você fala, não, este ano eu vou emagrecer, este ano eu vou guardar dinheiro, né? Então, a gente precisa ver, igual a pessoa fala pra mim, eu quero fazer um plano para um ano dentro da empresa. Eu falo assim, vamos começar por 3 meses, né? Então, assim, você vai começar a trabalhar em janeiro? Ok, vamos ver o que cabe dentro dos 3 meses. Porque você desenha coisas gigantescas, seu cérebro não dá conta, né? E aí não vai, né? Eu acho que é legal, né, Michele, a gente lembrar assim, né, que é possível fazer uma abordagem individualizada, como você está dizendo, mesmo dentro de grandes empresas com muitos funcionários. Sim. Porque, na verdade, essa parte individualizada que você fala acaba sendo o fim, né, a última etapa do processo. Porque antes é possível fazer feiras informativas, workshops e outras atividades, assim, para você chegar a filtrar e trazendo realmente quem precisa para falar com você. É um filtro, né? É o que você falou. E olha, sabe o que é bacana? Nós temos feito desafios, né? Então, assim, alguns desafios de, olha, como é que você, né, sem expor o seu saldo, qual que é a ferramenta que você usa para poder ajudar, né? A maioria das pessoas não gostam de aplicativo, mas assim, eu tenho vergonha, mas assim, eu tenho um caderninho. Que legal, você tem caderninho? Nossa, o caderninho me traz tantas lembranças legais, né? Da família, no crédito, no débito, o que dá, o que não dá, né? Então, assim, são desafios. Precisa ser algo gostoso. Eu quero trazer uma coisa, assim, que é muito importante. Quando a gente fala sobre organização financeira, não pode ser chato. Então, não pode ser assim, agora eu vou fazer aquela planilha. Tivemos um desafio, por exemplo, numa empresa, onde nós colocamos questões familiares. Então, o que você pode fazer com a sua família para economizar dinheiro, para ser feliz, para ser gostoso, né? Então, assim, faça uma comidinha junto, né? Olha, vai no mercado, compra isso, vê o que tá legal, né? Vê o que tá em promoção. Você, cuida da conta de luz, rapazinho. Você fica no chuveiro muito tempo, né? O outro, vamos fazer uma atividade no parque sem gastar nada. Quem consegue, né? Então, você promove o relacionamento, que é o mais importante para a felicidade, economiza e delega, né? Quando você vira pro teu filho e fala assim, olha, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, ou eu não vou comprar porque eu já trabalho muito, já pago muita conta sua, você traumatiza, né? Então, assim, eu lembro que meu pai falava pra gente assim, olha, eu só não sou rico porque eu só gasto com vocês, né? E eu trouxe isso, apesar de cuidar, né? Sempre eu trouxe isso. Então, você começa dentro da empresa a promover desafios prazerosos, né? Então, assim, que legal, vou participar de uma semana da saúde, né? Nós temos muito isso. E tudo junto e misturado, porque tem que ser a saúde nutricional. Se você não come bem, você vive no iFood, você sabe o que acontece no final do mês, né? Claro. A gente acaba se descontrolando com o iFood, né? Desculpa, né? Falar a comida, o delivery em si, né? As pessoas, elas acabam achando rápido. Vou pedir. E a maioria das pessoas acabam engordando demais, porque não comeram direito, porque não tiveram tempo. Então, você vai lá na parte nutricional e vê quais são as dicas para eu economizar. Michele, até me fez pensar aqui, né? Antigamente, a gente via o dinheiro fisicamente, né? A gente lidava com o dinheiro. E eu me lembro, às vezes, de sacar uma nota, por exemplo, R$100 no caixa eletrônico, você tem dó de gastar, né? Porque daí tá, ai meu Deus, você tem um controle. Agora, no cartão, nos aplicativos, os formatos digitais que a gente tem hoje, acredito que até a oportunidade de se endividar é maior, né? Porque se você não tem um controle, como você falou, de um caderninho, ou de o hábito de cuidado financeiro familiar, porque normalmente, né, não é um cuidado só seu, individual, mas da sua família, né, que faz uso desse dinheiro. E aí você acaba, se você não tiver nenhuma forma de cuidar disso, você se perde muito facilmente, né? É a maioria, né, Cíntia? Hoje a gente pode falar que 83% das pessoas não dormem, têm insônia e se preocupam com o dinheiro. Não é só por falta de dinheiro, é o dinheiro acabar, né? Eu tenho uma cliente que vendeu a empresa por milhões e ela está em depressão porque ela está com medo do dinheiro acabar. Dinheiro fácil. Isso dá um bate-papo muito legal, assim, para vários dias. Porque hoje é muito fácil e o crédito está disponível para as pessoas, né?
Então, mais do que nunca, eu comecei a falar para você de prazer, né? O cérebro da gente, a gente procrastina tudo aquilo que não dá prazer e facilmente entende aquilo que nos dá prazer. E dinheiro imediato, né? A gente um dia fala sobre compras compulsivas, nos dá prazer. Então, precisa de um controle, precisa de felicidade nesse controle. Então, eu vou controlar os meus gastos, né? São os centavos, tá? Eu já ouvi gente falar, centavo não vai deixar ninguém rico, mas vai deixar feliz, que é muito melhor do que deixar rico, né? Então, você precisa se organizar, porque o cartão de crédito tá fácil, né? Você quer gastar no crédito por conta de vários benefícios, coloca lá, vê um dia da semana que você consegue se organizar e coloca o quanto que você pode comprometer da sua renda com o cartão de crédito. Não pode ser mais que 30%. As pessoas hoje, Cíntia, só para você ter uma ideia, 85% das pessoas gastam, né, de pesquisas, gastam a mesma coisa do que ganham. 85% das pessoas, né, pesquisadas nesta época, e principalmente os anos da pandemia, porque a gente precisou de muita coisa diferente, né, as pessoas gastaram mais, e 25% das pessoas gastam mais, né, do que deveria gastar. Então, quando eu estou te falando dentro de uma empresa com assalariado, tá? Até 10 salários mínimos, se você for. É uma coisa que a gente não percebe, né? Então, precisa mais do que nunca se organizar. Pode ser num caderno. Hoje você tem bloco de notas que você consegue colocar aquilo que você gastou no dia, fica mais fácil. Então eu passei no débito, eu passei no crédito, eu me organizei aqui, eu fiz isso, fiz aquilo. Coloca lá na sua planilha, veja quanto que isso compromete a sua renda, tá? Dentro das empresas, a gente tem geralmente uma folha de pagamento, né, um salário, e as pessoas acham que é muito certo, que a outra não vai se organizar. Não é o banco que tem que fazer isso para você, é você mesma, é autorresponsabilidade, né? Então, se é aplicativo, se é papel de pão, se é caderno, se é Excel, se é o seu marido que faz isso, né, seria legal se os dois fizessem, mas se é um só dentro da casa e dá certo, tá tudo bem, o importante é que tem que dar certo, e não dá para procrastinar esse assunto. Michele, conta um pouquinho, assim, de uma experiência que você já vivenciou, assim, no ambiente corporativo, que foi marcante, como é que funcionou? Vou contar, e eu tenho um insight aqui dentro das empresas, eu posso te falar de alguns números, claro. Cíntia? Quando a gente fala de funcionários endividados, eu gostaria de falar de uma realidade, de uma pesquisa fresquinha que saiu sobre 2022, tá? Só para você ter uma ideia, isso não é só do Brasil, tá? No exterior, eu vou falar aqui dos Estados Unidos, 65% da população tiveram despesas extras e problemas financeiros em 2021, sendo que 23% dizem que a qualidade da vida financeira foi muito ruim. Já aqui no Brasil, 77% das famílias relataram ter dívidas a vencer. Quer dizer, 77% das famílias, né? Foi um recorde no Brasil no ano de 2022. E 10% não conseguem pagar as contas, né? Um funcionário, Cíntia, endividado, ele produz 5 vezes menos que um funcionário não endividado, né? Por quê? Porque ele tem várias preocupações. E o foco é sempre dinheiro. O dinheiro, ele tem o poder de acabar com toda a gratidão que você tem na vida. Problema você deve ficar o tempo todo pensando numa solução. Numa solução. Vou ter que arrumar uma dupla jornada, vou fazer hora essa, vou falar com o meu chefe. E não tá aí a solução, né, Cíntia? Por isso que a empresa precisa contratar uma equipe para conseguir ver o funcionário de fora e falar para ele, né? Falar, olha, você tá no caminho errado. Eu vou te contar um caso, né? Nós sempre trabalhamos com empresas grandes, então nós temos as feiras da saúde, às vezes 60, 70, 100 pessoas, né? E nós colocamos temas. Uma coisa muito legal também são os meets, né? De forma online, que ficam gravados, né? Que a Vivani faz. E ele tem alguns pontos para que a pessoa consiga entender o que está acontecendo com ela. Então, eu estava numa feira, né, de saúde, junto com outros amigos, né, lembrando sempre que é um conjunto, né, não trabalho sozinha, né, e no final dessa semana, né, dessa feira da saúde, um funcionário chegou para mim e falou assim, quem eu procuro porque eu estou no fundo do poço, né, e para uma pessoa chegar para você, ela nunca me viu na vida, tá, para você ver, ela fala coisas para o profissional, para mim, que ela nunca falou para ninguém, né?
Porque é a questão da vulnerabilidade, a pessoa não sente vergonha em falar isso pra mim, né? Quem eu procuro porque eu estou no fundo do poço, né? É muito difícil você receber isso, porque você pode, dependendo do que você vai falar para essa pessoa, você pode levar essa pessoa para um suicídio. Aliás, é um assunto que as pessoas não querem falar, é um tabu, é um mito, né? Mas só lembrar, em 2008, no boom imobiliário, o tanto de gente que se matou, principalmente nos Estados Unidos, né? As pessoas, né, se jogaram, né? Acabaram com a vida por conta disso. E quando essa pessoa chegou pra mim e fez assim pra ele, calma. Naquele momento eu não tô estudando muita coisa, sabe? Sim. É um ambiente, é o barulho, preciso voltar pro meu turno, eu preciso fabricar, eu preciso dar resultado. Procure assistente social da sua empresa. E a assistente social, junto com a psicóloga, ela precisa ter um plano. E qual é o plano? Contratar uma empresa especialista em bem-estar. Por quê? Porque, assim, a psicóloga da sua empresa, ela pode cuidar de uma parte do seu colaborador, de sentimentos, ela pode escutar, né? Mas a outra parte, a parte técnica, por exemplo, faça isso, não faça aquilo, você não vai dizer para a pessoa, mas você vai despertar. Então, assim, pare e reflete. Será que a solução do seu problema está realmente em ganhar mais, em ser promovido, ou está em gastar menos? Por exemplo, eu cuido de alguns colaboradores com vícios. Então, tenho casos de alcoólatras. Você vai conseguir organizar a vida financeira desse alcoólatra sozinha? Não, eu não vou conseguir, a psicóloga não vai conseguir, o psiquiatra não vai conseguir, porque cada um entende de uma coisa. Então, a empresa precisa ter toda uma habilidade, uma equipe que consiga ver essa pessoa e entender. Você precisa cuidar, você precisa ir para um grupo, né, de alcoólatras. Eu tenho casos, Cíntia, dentro de empresas, de pessoas viciadas em jogos eletrônicos. Eu tenho o caso de uma pessoa que, assim, pediu dinheiro emprestado para o banco para poder fazer uma aposta e, óbvio, perdeu, né? E nós estamos falando de mais de 100 mil reais, tá? De uma pessoa que ganha, de repente, 8, né? 6, 7. Então, você consegue falar de dinheiro com essa pessoa? Não. Dinheiro sozinho você não vai conseguir falar. Então, você precisa falar de um todo. E essa pessoa está com o coração acelerado, então ela precisa se cuidar, né? Essa pessoa está com crise de ansiedade, ela está no fundo do poço porque ela não consegue ver mais nada. Quando você vira para essa pessoa e fala, olha, você tem vida, você tem propósito, começa a resgatar tudo isso, essa pessoa começa a entender que ela é responsável, não por aquilo que está acontecendo, mas por uma solução. E, Michele, eu acho que uma coisa que eu queria destacar da sua fala é da questão da equipe, né? Você falou, eu não trabalho sozinha. E eu acho que é isso muito que a Vivani leva, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na ferramenta coach da Roda da Vida, que você olha para vários aspectos da vida da pessoa, de novo, a gente está falando de um ser integral, né? E a gente precisa olhar para essa roda como algo que está sempre girando. E tem hora que o nosso foco está mais em um ponto, tem hora que o nosso foco está em outro, naturalmente. Só que acontece muito, normalmente com essas pessoas que entram nesse looping aí, é que parece que a gente não quer olhar, às vezes, para um determinado aspecto. Que não dá prazer, né? Não dá prazer. É a fuga do prazer. A fuga do prazer. Aqui a gente está falando do financeiro, né? Mas, assim, a gente também vai ter outros convidados aqui no nosso podcast falando de outros aspectos, né? Da nutrição, da saúde física, emocional. Mas o que a gente sabe, ouvindo você falar com a sua experiência, né? Com os exemplos que você trouxe, é que nada vem sozinho. Né? Então, como você disse aí, a pessoa chegou nesse ponto muito por conta de várias coisas que afetaram e fizeram, e especialmente da parte emocional. Né? Por que eu me rendi a um vício, por exemplo, no celular? Porque como é que estavam os meus relacionamentos pessoais? Como é que estava o meu foco no meu desenvolvimento profissional? De repente, né, alguma outra coisa caiu num desbalanço para eu focar numa coisa talvez que tenha me trazido aonde eu estou nesse momento, né? Não, e assim, o que você falou, o desequilíbrio, né, que traz sempre o principal foco, é falta de dinheiro. Meu problema é dinheiro. Não é a solução, o dinheiro sempre foi solução.
mas desde a época dos primórdios, o dinheiro foi feito para ser gasto, né? Mas como é que eu faço isso, Michele? Você precisa entender os gatilhos emocionais. Quando você compra, por que você compra? Você precisa. É falta de reconhecimento dentro da empresa. Isso é importante dentro das empresas, viu, Cíntia? Às vezes as pessoas acham que não são reconhecidas profissionalmente falando e aí acabam descontando. Eu trabalho muito. É justo que eu saia e gaste e beba e tem vícios tóxicos, né? As pessoas têm alguns vícios que a gente nem imagina, né? E gastam coisas que a gente nem imagina. Eu preciso comprar um carro muito lindo, potente, porque assim, eu não consigo ser reconhecido dentro da minha empresa, mas a hora que eu pegar meu carro e começar a acelerar, aí sim as pessoas vão me reconhecer. E não consegue. Então tá tudo muito ligado. Cíntia, eu gostaria de trazer, são várias dicas, né? Mas eu gostaria de trazer algo que realmente faz a diferença dentro das empresas e que isso vai para a vida pessoal, na casa das pessoas, e as pessoas disseminam isso, né? Contagiam a família, né? Eu tenho um caso que a pessoa falou assim, olha, minha esposa começou a fazer tantas coisas legais, o meu filho está dentro da internet pesquisando sem pagar coisas que possam, de repente, trazer a felicidade com esse assunto, né? Eu fico muito feliz, né? E a empresa, ela pode disponibilizar um contato financeiro para auxiliar o time, né? Através da Vivani, por exemplo, que tem aí todas as soluções, né? Você consegue, então, disponibilizar horários. Olha, você precisa, não fala que a pessoa não quer saber que ela está com problema. Você precisa de um direcionamento financeiro. Vai te fazer bem. Você quer isso? Porque não adianta a empresa chegar e falar assim, não, você vai fazer isso. Porque dá a impressão de que, se eu não for, eles vão mandar embora, né? Então, assim, entenda isso, da leveza do assunto. Converse com uma profissional. Às vezes você não enxerga isso e a profissional vai enxergar. Tá tudo bem se você não quiser continuar, mas dá uma chance pra você. Você cuida de você? Cuida. Você cuida do seu dinheiro? Não, então você não cuida de você. Né? É amor próprio isso, né? Então, assim, abrir sempre espaço para debates, né? São insights aqui, convidar especialistas para palestras, né? Investir muito em treinamento, em cursos, em bem-estar, porque essas pessoas, se elas não forem cuidadas, elas irão adoecer e a sua empresa vai adoecer junto com as pessoas. Lembre-se, você enxerga 25% do seu funcionário. Se você começar a entender quem ele realmente você vai ter surpresas 10 vezes maiores do que você imagina, né? Você vai falar assim, poxa, essa pessoa realmente estava lá com o pezinho para ser mandada embora. Olha o que ela me trouxe, olha a riqueza que essa pessoa tem dentro dela, né? E, assim, com certeza, a forma individual, né? Essa é a minha dica, a forma de ver as pessoas de um sistema como um todo, né? Dessa forma, dessa questão tão gostosa de conversar com as pessoas, é a melhor dica. A dica não é fazer planilha, a dica é entender o que está acontecendo com as pessoas. E é por isso que a gente fala, né, Michele? Independente de qual segmento que você atua, se é fabril, se é prestação de serviços, a gente precisa investir no nosso capital humano, né? As pessoas que fazem o nosso negócio acontecer. Né, e investir nessa pessoa, do nosso ponto de vista aqui como Vivani, que é uma empresa de soluções em bem-estar, é desenvolver esse autoconhecimento, essa autogestão emocional. Essa autorresponsabilidade, exatamente, né? Porque por mais, como você falou, não adianta ser uma obrigatoriedade imposta pela empresa. A gente precisa criar esse despertar para a necessidade de se cuidar, se olhar, enfrentar as suas dificuldades, só que você não está sozinho. Né? Então é um convite. É um convite para que a pessoa faça um mergulho dentro de si mesma para entender ali onde está pegando, o que ela precisa desenvolver e que a empresa vai ter ali os especialistas necessários para ajudá-la. Né? Mas quem faz o grande movimento é a própria pessoa. Né? E posso só para terminar, Cíntia, uma coisa muito importante. As empresas precisam se preocupar mais com os líderes. Porque, assim, o líder, muitas vezes, não consegue se ajudar e se enxergar. Como é que ele vai fazer isso com o subordinado? Eu recebo muita reclamação dentro do ambiente corporativo de que o líder não enxerga
o subordinado, o parceiro, né? Por que ele não enxerga? Porque ele não se enxerga. Então, eu tenho casos de líderes, né, me puxar bem escondidinho, quase dentro do banheiro, né? E falar, eu preciso de ajuda, eu preciso me libertar, eu preciso falar para alguém o que está acontecendo comigo. Então, assim, mais do que nunca, pensa nisso, porque às vezes a gente quer um líder forte, né? Às vezes não, a empresa quer um líder forte. Olha, ele estudou isso, ele foi para Harvard, ele fez isso, ele fez aquilo. Tá, como é que esse cara chora? Não, esse cara não chora porque ele é firme, porque ele é forte. Então tem alguma coisa aí que a gente precisa entender. Então, se preocupem com os líderes, são coisas que as empresas não estão fazendo. Michele, muito obrigada por esse papo tão gostoso. Tanta coisa boa para falar, né, Cíntia? Com certeza esse não será nosso único encontro, né? Vamos falar mais vezes. O prazer foi todo meu. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Agradeço você de ter acompanhado a gente aqui no podcast. E fica o nosso convite de continuar conosco, seguindo nossos canais. E, claro, quem sabe levando esse conteúdo para dentro da sua empresa. Quem sabe a Vivani pode estar lá com você, auxiliando aí na sua roda da vida. Até mais!